dia, paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um culto infantil. O mês de maio é o mês das famílias. A INV de Deus de Cascadura está comemorando o Congresso das Famílias e eu quero chamar minha família. E o tema do nosso congresso é Famílias Vivendo em Novidade de Vida. Agora, eu quero que você coloque a mão no seu coração, que você feche seus olhos e vamos orar e agradecer a Deus por mais um mês da família, agradecer a Deus por todas as famílias que têm sido alcançadas por esse congresso, amém? Senhor, muito obrigada pelo teu amor, pela tua misericórdia. Continue guardando, Senhor, cada família, que possamos, Senhor, entregar a Ti cada louvor, cada adoração, que a nossa oração, Senhor, seja uma oração de gratidão e de amor para Ti. Muito obrigada, Senhor. Toma cada criança nas Tuas mãos, cada professor, os nossos pastores, os nossos líderes. Muito obrigada, Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos ler Josué, capítulo 24, a partir do versículo 15. Mas, se vocês não querem ser servos do Senhor, decidam hoje a quem vão servir. Resolvam se vocês vão servir os deuses que seus antepassados adoravam na terra da Mesopotâmia, ou os deuses dos amorreus na terra de quem vocês estão morando agora. Porém, eu e minha família serviremos a Deus, o Senhor. Amém. Agora, Júlia. Vou falar um pouquinho sobre o versículo que ela leu. Aqui, Josué tá falando com o povo. E aí ele tá falando lições pro povo. Aí ele fala isso e ele tá ensinando o quê? Mesmo que vocês sirvam outros deuses, podem decidir, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. E aí eu queria falar que não importa o que aconteça, eu e minha casa, que você e sua casa sirva ao Senhor. E aí agora eu vou pedir pra Bárbara ler o de 21, que o povo respondeu. Versículo 21. O povo respondeu: que isso não aconteça. O que nós queremos é servir a Deus, o Senhor. Amém. Que vocês possam continuar, assim como Josué, escolhendo a melhor parte, aquele que realmente é o melhor para as nossas vidas e para a nossa família. Porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deus abençoe. Tchau! Minha
A paz do Senhor, crianças. Eu sou a professora Margarete, do 8 e 9, e hoje eu vou ministrar para vocês sobre a família de Moisés. Vocês sabiam que nós estamos no mês de maio, que é o mês da família, e que todas as nossas igrejas estão celebrando a família? Vocês sabiam também que Moisés foi quem escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia? E também que ele foi escolhido por Deus para libertar o povo hebreu lá da escravidão do Egito? Então é sobre essa história que eu vou falar para vocês. A importância da família de Moisés e a importância da obediência de Moisés para que essa história linda pudesse acontecer. Eu vou começar conversando com vocês sobre a família de Moisés. Quem era o papai de Moisés? O pai de Moisés se chamava Arão. A mãe de Moisés se chamava Jequebede. E também tinha os irmãos. Uma irmã se chamava Miriam, que participou intensamente dessa história, e o irmão dele se chamava Arão. E assim foi formada a família de Moisés. Com medo do que podia acontecer com o seu filho, os pais de Moisés fizeram um plano. Eles decidiram que iam colocar Moisés num cesto. No horário que a princesa, filha de Faraó, fosse se banhar, que ela o encontrasse. Então eles arquitetaram tudo direitinho e colocaram Moisés no rio. Quando eles colocaram Moisés no rio, a sua irmã Miriam foi seguindo aquele cestinho até que aquele cesto parou perto da filha de Faraó na hora que ela foi se banhar. Ela escutou um barulho de uma criança chorando e foi até aquela criança e pegou amor por aquela criança e falou que daquele dia em diante aquela criança seria o seu filho. Só que o menino começou a chorar e Miriam logo se aproximou e perguntou se ela não queria alguém para amamentar o Moisés, né, o menino achado nas águas. E aí ela falou que sim. Ela foi, então Miriam foi correndo em casa e falou com a sua mãe para que ela fosse se apresentar como uma ama de leite para aquela criança. E foi assim que foi feito. A própria mãe de Moisés acabou amamentando Moisés. E a princesa não sabia que ela era a própria mãe de Moisés. Só que Moisés foi crescendo, foi sendo educado como um príncipe, neto de Faraó. E aí ele começou a ver o sofrimento do povo hebreu. O povo hebreu também orava a Deus e falava assim: Senhor, nos tira dessa condição, nós estamos sofrendo muito. E aí Moisés, vendo todo aquele sofrimento do povo hebreu, sendo hebreu, ele começou a se revoltar contra aquilo. Um dia, um soldado começou a bater, maltratar um hebreu. E aí Moisés foi defender aquela pessoa, aquele hebreu. E acabou, na luta, acabou matando um egípcio. Com isso, ele teve que fugir, largou lá o palácio e foi fugir e ficou lá escondido por mais de 40 anos. E aí lá ele escutou a voz de Deus, né, falando que ele teria que voltar para libertar aquele povo da escravidão. Moisés, ele não era bom de fala, dizem até que ele era gago. E aí Deus falou para ele que ele iria capacitá-lo. E foi assim que foi feito. Moisés foi, libertou o povo de Deus do Egito. Aí vocês conhecem a história das pragas. E assim, essa linda história de uma família que se uniu para poder salvar aquela criança. E aquela criança acabou salvando todo o povo hebreu. Agora, eu vou deixar para vocês o Salmo 127, que fala sobre a família, que fala sobre os filhos. E depois a gente vai fazer uma oração. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Vamos orar?
Senhor nosso Deus, Pai, muito obrigado pelo mês da família, muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito pela nossa igreja, pelas nossas crianças, Senhor. Guarda todas as famílias representadas na nossa igreja, guarda as famílias do Brasil, Senhor, guarda os filhos, Senhor. Esteja conosco nesse momento de pandemia, Senhor, nos guardando de todo mal. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. É isso que nós te pedimos e agradecemos no santo nome do Senhor Jesus. Amém. A minha